Então, essa questão aqui, né, é a questão 44 da prova de 2018. Ela tem uma relação com o conteúdo que eu comecei a nossa aula de hoje, né, que são as propriedades, que podem ser propriedades gerais ou propriedades específicas da matéria. Então, aqui, ó, tem 4 afirmativas diferentes. Eu vou ler com vocês essas afirmativas, mas eu vou dar um tempinho para vocês tentarem achar qual que seria a opção correta e me passarem esse gabarito, que depois a gente vai trabalhar um pouquinho, pensar um pouquinho sobre essas opções aqui, tá? Então, ó, nessa questão 44, diz o seguinte: analise as propriedades do ar atmosférico relacionadas a seguir. Então, nós temos aí 4 afirmativas sobre o ar atmosférico. Primeira, capacidade do ar de diminuir o seu volume. Segunda, capacidade do ar de retornar ao seu estado natural, após uma compressão. Então, ele foi comprimido e depois ele voltou ao seu estado inicial. 3, força por unidade de área que o ar exerce sobre o tudo. E 4, capacidade de aumentar o seu volume ocupando todo um espaço. Marque a opção que apresenta, respectivamente, o nome de cada uma dessas propriedades. Então, aí nós temos 4 explicações, né, sobre 4 propriedades diferentes da matéria. A gente quer justamente relacionar essas propriedades com essas propriedades do ar atmosférico. Então, eu vou dar um tempinho aí, quero que vocês pensem, para a gente poder debater, então, em relação à opção correta, né, lógico, para a gente poder falar um pouquinho sobre cada uma dessas propriedades novamente, tá? Porque como eu falei sobre isso aqui no começo da aula, e muita gente ainda não estava por aqui, então eu vou dar uma relembrada nessa parte do conteúdo com vocês também, tá? Mas eu quero que antes vocês tentem fazer a questão. Vamos lá. Jonathan já falou o que ele acha aí. E aí, galera? Alguém acha alguma coisa diferente? Todo mundo vai embarcar na dele? E aí? Isso aí, Jonathan, vamos lá. Falar um pouquinho sobre essas propriedades aqui, então. É a letra A mesmo, acertou, arrasou. Isso aí. Então é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas propriedades aqui, tá? Então, ó, capacidade do ar de diminuir o seu volume. Então, pensa como se fosse uma seringa, tá? A seringa tem aquela parte do êmbolo que a gente consegue empurrar ele. Então, quando a gente está empurrando, se a gente botar o nosso dedinho aqui como se fosse uma seringa, tá? Aqui fechando aqui na pontinha, se a gente for empurrando o êmbolo da nossa seringa, a gente vai ver que a gente vai estar comprimindo o ar ali dentro. Então, isso que é compressibilidade, tá bom? É tentar diminuir o seu volume. Então, ó, compressibilidade é a primeira afirmativa. A segunda é capacidade do ar de retornar ao seu estado natural após uma compressão, ou seja, elasticidade. Ele foi comprimido e depois ele vai voltar ao seu estado inicial. A mesma coisa pode acontecer com um elástico, por exemplo. Se eu tenho um elástico, eu posso esticar esse elástico. Quando eu solto esse elástico, ele volta, então, à sua forma inicial. 3. Força por unidade de área que o ar exerce sobre tudo, que no caso é a pressão, tá? Mais pra frente, nas nossas próximas aulas, a gente vai ver um pouco mais sobre pressão atmosférica, sobre a diferença da pressão atmosférica em lugares que tem elevadas altitudes, tá? E 4, capacidade de aumentar o seu volume, ocupando todo o espaço, que é o que a gente chama de expansibilidade. Ele vai se expandir, tá bom? Ele vai se espalhar.